amados pastores, que Deus nesta manhã continue abençoando a sua vida, a sua família. Primeiro quero me apresentar. Eu sou João Batista desde que nasci, né? Claro. E estamos começando uma caminhada com o pastor Jonatas. Estamos começando aí uma caminhada junto com ele. E eu sou goiano, de Itapuranga, bem pertinho de Goiânia aí. Estou no Mato Grosso. Esse dezembro agora completa 26 anos que nós estamos em Mato Grosso. Porque Deus nos trouxe para cá, né? Minha família está toda lá em Goiás, nesses 20 e tantos anos. Então eu sei que foi algo de Deus quando ele nos trouxe para cá. E sou casado há 35 anos com a Irene, filha dos mineiros. Tem algum mineiro aí? Ó, o Cristiano é mineiro, né? Eu vi ontem o DDD dele lá. E os pais dela de Patos de Minas e de Abadia dos Dourados. E os meus avós maternos também são mineiros. Temos duas filhas, e uma mora com a gente, a outra está em Goiânia. E nós estamos aqui em Alto Boa Vista. Alto Boa Vista, Mato Grosso. Eu estou 300 quilômetros da divisa do Pará e 90 quilômetros do Tocantins, aqui do outro lado da Ilha do Bananal, né? 90 quilômetros da divisa do Tocantins, 300 do Pará, e estou a 1.060 da capital do meu estado. Estamos no Nordeste de Mato Grosso e estamos e somos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Louvo a Deus pela vida do pastor Jonatas, pela vida de cada um dos irmãos aí. Alguns de vocês aí, ao ver aqui as fotos, eu falei, esse aqui eu já vi, esse aqui mas tem conhecimento, acho que quase com ninguém, né, de vocês. Alguns eu já vi em eventos lá em Goiânia. Mas estamos juntos hoje para trazer uma palavra. O pastor Jonatas nos confiou essa oportunidade de da gente estar falando, e mais exclusivamente sobre um assunto que eu escrevi um livro há alguns anos atrás, que é sobre perdoar 70 vezes 7. É uma pergunta. O tema do livro é uma pergunta: perdoar 70 vezes 7. Durante os últimos anos, a gente caminhou aí por algumas partes do Brasil, ministramos essa palavra, horas em igrejas, um seminário de 2 dias, né, sobre esse assunto, que eu coloco o tema como curados para viver com intensidade o propósito de Deus. E hoje, para pastores, é um pouco mais difícil de falar, né, porque a gente subentende-se que quando trata de pastores, já pensa assim, que a gente já sabe tudo, a gente já pratica tudo ou quase tudo. Então traz um pouco mais de dificuldade um pouco assim no assunto. Porém, algumas coisas a gente já está resolvido, graças a Deus, ou muitas coisas, né? Mas alguma coisa vai acrescentar para nós, e a gente poderá usar no dia a dia para a igreja, né, também. Eu não sou o dono do assunto, né? Não pretendo aqui esgotar todo o assunto ou dizer que tudo é novo. Deus sempre ele dá uma parte para uma parte para outra, e isso é o corpo de Cristo, né? Cada um recebe uma parte e vai se complementando. Por isso é muito importante essa unidade, esse caminhar juntos, né? De diversas denominações diferentes, que a gente nem se ocupa em ficar falando o nome disso, né? Mas vamos nos completando, né? Vamos nos completando. E eu queria começar por 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versos 21 a 24,
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 21 a 24, quando Paulo disse assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma tradução que diz até, ou algumas traduções diz até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O mundo, o diabo e os seus arautos humanos, né, trabalham sempre para ferir, trabalham sempre unidos com um propósito de ofender, de ferir. E na nossa caminhada, nós nunca poderemos, ou nunca vai chegar um dia que não haverá mais ofensas, que ninguém vai nos ofender mais. Sempre nós vamos ter alguém, principalmente nós, pastores, que lidamos com famílias, com pessoas o tempo todo, sempre vai surgir alguém, sempre vai surgir situações onde o projeto do inimigo e de pessoas é de nos ferir, nos frustrar. E então aí vai entrar essa questão que todos nós somos já sabedores, a questão do perdoar, a questão do perdoar. O texto que eu li aqui, o verso 21 não está falando de perdão, ele está falando da profecia. Do verso 20, ele falou para a gente não desprezar as profecias. Aí ele se julga e retenha o que é bom. Mas eu quero usar como é uma verdade na área do perdão, é uma área, na área sentimental, de que nós também vamos sempre ter que reter ou descartar. Reter e descartar. Reter o que deve ser retido e descartar o que não pode ser retido. Reter o que não se pode descartar e descartar o que não se pode reter. Também, o verso 22, ele está falando: abstende-vos de toda forma de mal. Aqui entra exatamente uma das formas de males, uma das mais sutis, é através da mágoa, o ressentimento. Porque quando Jesus disse em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Às vezes, do pecado, as pessoas se livram rapidamente, principalmente daqueles pecados mais grosseiros, né? As pessoas se limpam mais rapidamente, mas às vezes fica com alguns, por causa de alguns enganos no coração sobre perdão, aí ele tem razão, ele tem motivos, então ele se justifica que ele pode guardar, o que ele estando com a razão, ele pode ficar com aquilo no coração e ele pode brigar, ele pode fazer alguma coisa a mais. Então, a mágoa, a ofensa, é uma das formas de males mais sutis. E a Bíblia está nos mandando a abster disso. Abstende-vos de toda forma, todo jeito que ele se apresenta. Ele apresenta-se de várias formas, vários tipos. E aí vem o verso 23, que Paulo diz que o mesmo Deus de paz o santifica em tudo. Aí ele fala do espírito, da alma e do corpo. Do corpo, nós já sabemos que precisamos dormir bem, precisamos alimentar bem e precisamos exercitar. Exercitar, dormir e alimentar bem. Isso é o cuidado do corpo com mais detalhes aí, né? Não é o nosso assunto hoje. O espírito também, nós aprendemos, entregamos a nossa vida para Jesus, ou alguém entrega a vida para Jesus e vai servir a Deus e vai se santificar e tal, ele aprende a cuidar dessa parte. E quando se trata da alma,
por muitas vezes tem sido negligenciado essa parte. O cuidado da alma. O cuidado da alma. E às vezes a alma está gritando. O silêncio da alma, em muitos momentos, é o maior grito por socorro. O maior grito por socorro, por muitas vezes na vida de pessoas, é o silêncio dela. Quando ela se afasta, quando ela se cala, é um grito de socorro. E às vezes nós negligenciamos. Pense comigo. Se você cuidar, você pode cuidar do seu corpo e não ter nenhum cuidado. Muita gente não serve a Deus, ele cuida bem do corpo, mas o espírito, nada. Tem pessoas que estão complicadas emocionalmente, mas ela ainda está com um corpo saudável. Mas quando você cuida da alma, você está automaticamente cuidando do seu espírito e do seu corpo, do nosso espírito e do nosso corpo, quando nós cuidamos das nossas emoções, porque está intimamente ligado. Alguém pode cuidar do corpo isoladamente, mas da alma, se eu cuido dela, não tem jeito de fazer isso isoladamente. Eu vou precisar entender o lado espiritual e vou também estar ajudando na minha fé, porque quando as pessoas não perdoam, e eu trato um pouco sobre a medida de perdão, medida, você já observou que na Bíblia tem muitas coisas que Deus trata por medida. Abraão, sua quarta geração vai tornar para cá, vai para o Egito, vai ficar lá 400 anos, porque a medida dos cananeus ainda não se completou. E Jesus disse lá em Mateus 23, ele disse assim: enchei, pois, a medida de vossos pais. Enchei, pois, a medida de vossos pais. Deus trata com medida. Uma pessoa que pecou, foi fundo no pecado, ela terá que ir fundo no arrependimento, ou seja, é proporcional. O arrependimento deve ser proporcional ao reconhecimento do nível baixo de pecado que a pessoa foi. É medida. Foi muito, o pecado foi muito, então muito arrependimento, porque ela necessita de uma quantidade de perdão maior. E assim se segue. A questão de medida na Bíblia, se você for pesquisar, você vai encontrar isso muito. E o perdão não é diferente. Às vezes daquele assim, não, tá bom, tá perdoado, eu te perdoo. Tá, falou, mas olha o tamanho da medida do perdão. Olha o tamanho da medida. Não, tá bom, tá perdoado. Tá, até no tom da palavra você já percebe. Tá bom, tá bom, tá bom, eu te perdoo. Mas quando você chora declarando perdão para alguém que te perseguiu, para alguém que fez algo contra você, e você trabalha alguns dias para superar isso completamente, é uma outra medida. Mas daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso. É, deixa eu virar minha página aqui. A nossa alma, todos nós sabemos, né? É na alma que está a memória, o intelecto e a vontade. E na memória estão as recordações boas e ruins. E nós podemos encontrar algo lá em Lamentações, eu quero ler com você, em Lamentações, capítulo de número 3 e verso 21. Jeremias está muito chateado porque Israel não deu ouvido à sua palavra. Jeremias, por muitas vezes a gente se passa assim, tem algo muito similar a ele. O seu ministério durou 50 anos com pouco resultado. As pessoas não ouviram. Israel foi para o cativeiro, ouvindo suas profecias. E nós, como pastores, quantas pessoas também já voltaram para o cativeiro, ouvindo a gente. Você lutou, você gastou, você investiu, fez tanta coisa, mas não conseguiu. E por muitas vezes isso soa assim dentro de nós como um tipo de ofensa da gente que quer se ofender, porque eu fiz tudo certo. Por que que não funcionou? Por que não funcionou?
Jeremias passou por isso. E aqui, olha, no capítulo 3 de Lamentações, do 18 ao 21, ele diz assim: Então disse eu, olha o estado que Jeremias estava, já pereceu a minha glória. Deixa eu só conferir a tradução aqui. Já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vejamos que o que ele deixa claro aqui no verso 20 é que recordações contínuas das decepções do passado, de algum tipo de situação difícil, dolorosa, vivida no passado, ela vai gerar a tristeza da alma, que hoje se manifesta muito forte aí na questão da depressão, que é algo que tem assolado muita gente. O que é que faz quando a pessoa está naqueles dias mal, que ela precisa estar fechada, estar num quarto, isolada, não quer falar com ninguém? A mente dela fica 1000 por hora recordando situações do passado. E aí ela junta com a ansiedade sobre o futuro. E então a situação tende-se a piorar. Jeremias disse: a minha alma continuamente. Aqui entra um cuidado que nós precisamos ter. Sabe aquele irmão que foi embora da igreja? Sabe aquela família que foi embora da igreja? Diminuiu a turma da gente, carregou mais alguém, difamou. É difícil a gente não lembrar, né? Eu estou falando como pastor, agora, de pastor para pastor. É difícil a gente não recordar isso, né? Eu pastoreio desde 2000, com um intervalo nesse meio, ficamos 4 anos não pastoreando, mas 21 anos de pastoreio. Então a gente já passou por isso muitas vezes, de pessoas saírem, você apostou tudo, você gastou dinheiro, investiu dinheiro nessa pessoa, você acreditou. Tem pessoas que a gente olhava para ela e falava assim, esse aqui pode ser até um sucessor meu. De repente, ele vai embora. E quando foi embora calado, ainda bem. Mas muitos vão e difamam a gente. Sabe? Aquelas conversinhas de bastidores que é natural, que você não está não é um pecado, mas tem quando tem na convivência do dia a dia, você conversa e a pessoa pega, tira do contexto e detona a gente. Hoje, se a gente não cuidar, ela ainda vai ter vídeos, áudios da gente para soltar. Eu às vezes quero falar com alguém e eu pego o celular para gravar um áudio, não, eu vou conversar pessoalmente. Ela vai ficar com o áudio na mão. E pode ser que nós nunca sabemos, nós nunca sabemos o resultado que se dará. Então, essas recordações, elas precisam ser muito trabalhadas, nós precisamos trabalhar a nossa alma, nossos sentimentos, a nossa mente, porque pior ainda é quando nós recordamos e começamos a falar aquele assunto de novo, reaviva tudo dentro de nós, tudo dentro de nós. E com Jeremias, eu quero, aqui vem a lição do verso 21, e se eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que se foi, o que se passou e não tem como retornar, ou Deus sabe lá o que vai acontecer um dia, isso é entre Deus e as pessoas, mas nós precisamos cuidar disso e trazer à memória o que pode nos dar esperança. Talvez você já foi traído por uma turma de pessoas, mas talvez você já teve pelo menos uma pessoa que te alegrou e te dá alegria, que é ombro. Esse é o que precisamos trazer na nossa memória, porque vai nos dar esperança. Eu vou ter mais um, eu vou ter o segundo, eu vou ter o terceiro, eu vou ter o 10º,
que vai me alegrar, que vai honrar, que vai ser leal, que vai estar comigo. E com Jeremias ainda aqui, eu quero colocar duas frases importantes que nós precisamos guardar a respeito. Ele está mostrando aqui que o coração dele estava com problemas, a sua alma estava com problemas. Não estimes as suas feridas. Também não subestimes as suas feridas. O combate que nós vivemos é natural, um dia ou outro, a gente ser atingido. E eu não posso subestimar essa ferida, porque ela pode me matar. Ela pode me matar. A ferida causa sangramentos. Sangramentos não estancados vai fazer com que eu tenha uma hemorragia, e isso vai me levar a uma fraqueza. Fraqueza. Assim, eu estou falando agora, é claro, no espiritual. Se as minhas forças vão se esvaindo, eu vou me tornar vulnerável. Eu vou me tornar vulnerável. Eu vou me enfraquecer. E a hemorragia também leva à morte. Todos nós sabemos disso. Então, não subestimes as feridas. As feridas precisam ser tratadas. Uns meses atrás, eu fui dar um trato numa caixinha de marimbondo, né, bem na bananeira, assim, pertinho da onde a gente estava trabalhando, e eu estava com um facão na mão. Eu olhei para aquele marimbondinho, né, acostumado, eu fui criado na roça a vida toda, trabalho até hoje numa chácara ali. Aí falei, eu vou espantar esse marimbondo. Quando eu bati o facão, ele veio e deu uma, uma, uma ferrada bem no nariz. E eu já virei as costas e soltei o facão cortou o meu dedo. Era um corte pequeno, acostumado, quando o menino tem cortes maiores que esse, nunca deu um ponto. Eu falei, mas eu vou lá no posto dar uns pontos, porque vai cicatrizar mais fácil, né? Eu vou evitar de machucar, vou evitar sangramento e vai sarar mais rápido. A gente chega no posto até com vergonha, não, mas é pequeno aqui, mas eu quero que dá uns pontos. Tá, ok. Fizeram, é rapidinho, está sarado. Mas o tétano não precisa de uma perna inteira apodrecida para ele te matar. Ele precisa de uma unha encravada. Só isso. Uma coisinha mínima. Ele não precisa que eu esteja com um membro inteiro do braço, do corpo, com problemas. É um local pequeno. Pronto. Então, não subestimes as feridas. Nós precisamos aprender a tratar aqui esse entendimento de discipulado, de pastoreio, da gente ter pastor, é algo muito bom, porque a gente precisa também, para não subestimar a ferida, eu tenho que saber com quem eu vou conversar, como que eu vou falar com Deus. Jeremias estava aqui falando com Deus. Eu vou falar com Deus, vou falar com a minha liderança para me ajudar. E não estimes as feridas. É quando a gente fica, sabe, aquela situação que Jeremias estava um pouquinho nisso ali. Ele diz assim: continuamente a minha alma recorda. Continuamente. Isso é estimar a situação de fracasso. Estimar a situação de fracasso. E um irmão, um irmão ferido, ofendido, a Bíblia diz em Provérbios 18:19 que é mais difícil conquistar ele do que conquistar uma cidade fortificada. E você imagina um pastor ferido. Um irmão, nós também somos irmãos, né? Glória a Deus. Mas quando se trata do irmão, está falando de uma pessoa comum. O irmão ferido é mais difícil conquistar ele do que uma cidade fortificada. E um pastor ferido que se entregou à ferida, aí a casa cai. A casa cai. Porque nós temos um conhecimento maior, um entendimento maior, e aí a gente às vezes é, se apropria disso como e que temos razão, passamos a ter razão. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, senão o tempo não dá para mim falar o que eu preciso, mas quando nós deixamos as ofensas nos roubar, nós corremos o risco de, como líderes, nos tornar como
Lembra lá do Eliseu com a turma que foram cortar madeira e o machado caiu na água? A ferida, a mágoa, ela rouba a lâmina do teu machado. E uma pessoa ferida começa a dar as pancadas só com a madeira, pensando que está usando o machado. E o que vai acontecer? Ela só vai ferir outras pessoas. A mágoa rouba a nossa lâmina, a ferramenta que Deus colocou na nossa mão. E aí começamos a dar pancadas com o cabo do machado. Ele não corta, ele não corta. E depois você lê o Salmo 109 e veja lá a condição que estava o irmão rei Davi. Para mim, a oração mais doida que tem na Bíblia, o Salmo 109. Ele fala que na próxima geração não era para existir ninguém do cara mais. Mas no versículo 22 ele falou assim: o meu coração está ferido. Por que ele estava fazendo aquela oração, aquele desabafo? Era para acabar com o cara, com a geração dele, com os descendentes dele, não era para sobrar ninguém. A maldição ele amou, então ele vai se desgraçar e tal. Falou mais um monte de coisas. No verso 22 ele fala assim: o meu coração está ferido dentro de mim. Aí ele revela o porquê daquela oração doida, sabe? Então, um detalhe: as orações que nós fazemos, às vezes estão revelando, ou é um grito da nossa alma, é outro grito da nossa alma, de que tem uma ferida que não foi curada, está doendo e a gente está gritando, falando barbaridades contra as pessoas. É algo bastante interessante esse assunto, negligenciado por muita gente. E o processo da cura, primeiro começa com o estancamento do sangramento. Quando somos feridos, a primeira coisa a se preocupar é em fazer cessar o sangramento. Porque pode ser que se eu vou correr para ir até um profissional e se não tiver um primeiro socorros ali no local, ao chegar lá eu posso já ter, a minha vida pode ter chegado ao fim. Estancar o sangramento. Depois, eu preciso manter os curativos, manter em dias o curativo e deixar ele quietinho lá. Quando você tem um curativo, você não fica tirando toda hora para mostrar para os outros, não é assim? Quando a gente tem deu um ferimento e aí foi no posto lá, no hospital, e fez um curativo, a gente não fica arrancando aquilo para mostrar para as pessoas a ferida. Mas na alma nós temos a tendência de fazer isso. E isso pode fazer com que a ferida volte a sangrar. E exatamente a questão da boca, do falar sobre, falar sobre, falar sobre a situação para a pessoa errada, ou falando aí ao Léo, pode significar o arrancar das cascas. Lembra quando era criança? Quase todos nós tivemos uns problemas, machucava e estava criando aquela casca no joelho. Aí você ia tentar tirar para ver se. Eu acho que já está assim meio sarado. Ia arrancar aquela casquinha e aquela que estava mais grudada, a gente fazia uma força, ou sofria outro acidente, aquela casca arrancava de novo. Vinha tudo à tona e doía muito mais do que a primeira, quando você caía e machucava de novo. E nós temos uma chave, a chave mestra para curar as pessoas é perdão. Você pode orar um mês inteiro com uma pessoa todo dia, ministrando cura interior nela. Se ela não perdoar, pode ser quem for que ministre essa cura, ela não será curada. Não existe perdão, não existe cura interior sem a pessoa liberar perdão. Essas duas coisas não combinam. Cura e mágoa não combinam. Alguém pode disfarçar que está curado, mas ela não conseguirá esconder isso o tempo todo. Vai manifestar. Então, o perdão é a chave mestra para cura interior, é o bálsamo sagrado na cura das feridas. E aí, quando vem a questão da quantidade de perdão, Mateus 18, todos nós conhecemos o texto, quando Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? Então, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor,
Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você lembra dessa expressão na Bíblia? Quantas vezes tem ela na Bíblia? 70 vezes 7. Jesus nunca tinha falado e nunca mais falou nisso. Foi uma vez só que ele falou. Aqui é a primeira vez que Jesus fala. Mas tem na Bíblia uma outra expressão. E veja que ela está ligada ao mesmo assunto. Gênesis capítulo 4, Lameque tem 2 mulheres, Ada e Zilá. E um dia ele chega e disse, ouvi-me vós, mulheres de Lameque, Ada e Zilá. Eu matei um homem porque ele me feriu, e o outro porque ele me pisou. Se tomar, portanto, de Caim, quem matar Caim, Caim será vingado 7 vezes. E de Lameque se tomará 70 vezes 7. Tomará vingança 70 vezes 7. Quando Lameque fala 70 vezes 7, cita essa expressão, do que ele está falando? Vingança. Quando Jesus fala 70 vezes 7, do que ele está falando? Perdão. 2 coisas opostas, mas intimamente relacionadas. Quem não perdoa, porque o coração está cheio do desejo, pelo menos o desejo da vingança. Sabe aquele desejo santo que a gente tem? Eu não vou fazer nada, não, mas o meu Deus é justo. Gente, as pessoas usam o dedinho assim, ó, e falam assim, eu não vou fazer nada, não, eu sou servo de Deus. Mas você toma cuidado, que o meu Deus é justo. Naquela hora, dentro da gente, ou sem outras palavras, eu estou dizendo, Deus vai te pegar numa esquina aí e vai te arrebentar, porque Deus é comigo, eu não faço, mas Ele vai fazer. Aí a Bíblia diz assim, só que a Bíblia diz assim, na justiça, na ira do homem, não opera a justiça de Deus. Eu acho que não foi só eu que já errei nisso, assim, de ficar pensando assim, não, deixa quieto. Mas assim, com aquele desejo que Deus quebrasse a pessoa, sabe? As pessoas se afastam da gente e a gente fica assim, como se a gente fosse dono delas. E então eu quero, ou ela tinha que ficar do meu jeito, ou comigo, ou então Deus vai tratar com elas, vai arrebentar. E você viu que Deus não anda arrebentando tanta gente assim? Gente que se levanta contra os pastores, que faz uma bagaceira assim, você dá uma pensada comigo aí. Quantos você conhece que Deus tratou? Eu sei que tem. Eu conheço pessoas que morreram, inclusive. Eu conheço. Mas você viu que Deus não fica, principalmente, qual é o principal motivo? Por causa da o nosso comportamento. Esse comportamento que se Deus fizer lá, eu vou sair me gloriando. Ah, mexeu comigo, tomou. Mexeu comigo, Deus matou. Mexeu comigo, Deus arrebentou. Essa questão da vingança é um negócio muito, muito sério. E Jesus, quando ele está falando 70 vezes 7, ele está mostrando para nós que não tem limite, ou seja, assim como o espírito da vingança está sempre pronto, nós, os filhos de Deus, também precisamos estar sempre prontos para perdoar. Lameque era de uma outra geração, era de uma geração de gente que não temia a Deus. Nós somos da luz, nós somos de Jesus. E para nós é 70 vezes 7. Mas Jesus não estava falando do número para mim contar. Vou pegar um lápis e vou riscar no quadro ali, um giz, vou riscar no quadro. Quando completar 490 vezes, não é isso que Jesus estava dizendo. O que Jesus estava querendo dizer é que nós precisamos transbordar de perdão, viver transbordando perdão. Aí eu vou em Lucas capítulo 6 e verso 37 com você, quando Jesus disse assim, ó, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu já citei, vou confessar para você que eu já citei esse texto aqui para tirar uma oferta. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Dá uma boa medida, né? Está escrito. E aí vai retornar para você. Jesus não estava falando de outra. Lê o contexto. Volta lá nos versos anteriores, bem atrás. Jesus está falando de ser misericordioso, de amar o inimigo, de orar por quem persegue, de caminhar a segunda milha. Ele está falando de todas essas coisas.
menos de dinheiro. E o versículo 37 é todo sobre perdão. Quando eu não perdoo, é porque eu julguei e condenei. E ele diz, então, não julgue e não condene. Quando eu não perdoo alguém, quando alguém não perdoa alguém, ele está julgando essa pessoa, condenando ela. E Jesus disse assim, não julgue, não condene, perdoa. Perdoa que você é perdoado. Aí ele disse, dai e dar-se-vos-á. Boa medida de quê? Medida de perdão. Boa medida. Boa medida. E aí ele vai seguindo, recalcada, sacudida e transbordante. Talvez você tenha algum, alguma árvore que cai muita folha no seu quintal, você já colocou no saco para jogar fora? Se você vai colocando, enche o saco, fica cheio rapidão. O que você faz? Você começa a bater o saco no chão, sacudir ele. Aí ela vai recalcando dentro e cabe mais folha. Quando não tem mais jeito, você coloca às vezes até o pé dentro daquele saco, pisa em cima ou aperta com a mão. Ela vai recalcando lá dentro e cabe um monte, mais um monte de folha. E se você continuar e coloca muito, você faz isso muito e pressiona e coloca muita folha, mas se você deixar ele sem amarrar a boca, corre o risco de um prazo que você ficou sem ir lá, daí um prazo você volta lá, ela veio abrindo, se soltando e derramou do saco. Isso é o transbordar, medida transbordante. É quando nós, do nosso coração tem uma fonte, lembra da fonte a jorrar para a vida eterna? Tem uma fonte jorrando. Feriu, ofendeu, xingou, deu prejuízo, me falou mal de mim, eu já começo a declarar perdão. Eu já começo a trabalhar isso. Isso é o perdão abundante, transbordante. Não vai entrar, não vai entrar aquilo que veio para me ferir, porque dentro de mim está saindo perdão, está transbordando perdão, está transbordando perdão. Jesus nos deixou bem claro que não existe limites. Não existe limites. Quanto mais perdão é liberado, mais cura se tem. Há pessoas que a situação, casais, né, na igreja sempre acontece isso. Tem casais que nunca se curam, porque o perdão deles ele é da boca para fora. Ele não tem um peso, não tem uma consistência, não veio do coração. Ele e o perdão, às vezes se começa, a gente começa a praticar ele da boca para fora. Dentro eu estou com vontade de vingar, dentro eu estou com vontade de pisar no pescoço, é assim. O ser humano é assim, dentro eu estou com vontade de essa pessoa não tem jeito. Mas a gente começa a falar, eu perdoo, eu declaro perdão. E aí com o espaço de tempo que você está orando sobre isso, o espaço de tempo que a pessoa está orando sobre isso, vira uma verdade no coração dela. E ela já não quer mais vingar. Ela não quer mais vingar daquela pessoa. Ela já está pronta para perdoar de fato. Amém? E a gente precisa, então, entender uma coisa. Como pastores, ou a gente aprende a perdoar direitinho, ou você ou a gente está fadado a morrer de infarto novo, tá? Ou aprende a perdoar direitinho, do jeito que Jesus quer, ou está fadado a morrer de infarto, porque não vai faltar nunca gente para perturbar, para pisar no calo, para fazer as coisas contra nós. Não, não vai faltar. Talvez você nunca teve o seu Judas. Eu já passei uns quantos, já passou uns quantos aqui comigo. Talvez tenha alguém aí que nunca teve o seu Judas. Se prepare. Porque Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, que é uma das definições, o que é perdoar? Lavar os pés. Jesus fez antecipadamente. Ele sabia que Judas ia trair e lavou os pés dele. Deu a ceia para ele. Jesus sabia que Pedro iria negar. Sabia que os discípulos todos iam correr, fugir. E ele lavou os pés de ambos. Antecipadamente. Antecipadamente. Jesus estava ali, já limpando o caminho. Não vai ficar nada aqui entre nós. Ele estava nos dando um exemplo, que lá ele diz assim, eu fiz para dar o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Amém? Nós precisamos, então, cuidar muito dessas situações que nós enfrentamos, porque elas podem matar você fisicamente, tá?
Se você não praticar de fato e de verdade o perdão, você se escandaliza. Você pode se matar, é um suicídio espiritual, ministerial, e também você pode estar entrando na fila do infarto. Tem gente que, eu estou falando de pastores, né? Ele vai para o quarto, leva a problemática da igreja e está discutindo, mas a esposa está discutindo assim no bom sentido, né? Discutindo o assunto. Ele leva a igreja para dentro do quarto, já imaginou? Tá todo mundo lá no quarto, os rebeldes, a equipe de louvor que tá com aquele problema louco, aquele povo assim meio estranho. Aí o pastor leva para dentro do quarto essa galera toda e vai tratar mais a esposa. O quarto é um lugar de intimidade, relacionamento do casal. E às vezes nós sempre temos, às vezes podemos criar o mau hábito de levar o povo da igreja para o nosso quarto, não em pessoa, não em corpo, mas aqui dentro de nós. E aí começamos a colocar eles todos ali. Daí a pouco tá uma esposa nervosa. Quando eu comecei a pastorear, eu fazia muito, passava muito problema para ela. E daí a pouco eu vi que eu encontrava aquelas pessoas, eu estava de boa, mas ela estava nervosa com aquelas pessoas. Eu vi que ela marcava eles. Falei, eu estou contaminando ela. Ela não tem a mesma estrutura que eu. Então, homens, nós precisamos ter um entendimento sobre isso. Às vezes nós sobrecarregamos a esposa e depois ela quer nem ver certos crentes na igreja. Talvez só aqui em casa que já aconteceu isso, né? E eu esteja falando ao Léo. Ela não quer nem ver certas pessoas da igreja. Quem foi que passou toda a situação? A gente. Meu amor, você não acredita. O fulano. E aí fez isso assim. Tá, tá, tá. Ela ficou com vontade de matar ele. Ela ficou com vontade de matar o cara. Então é melhor, tem horas, não é esconder as coisas, né? Tem situações que a esposa precisa estar por dentro, mas tem hora que a gente precisa ficar calado e fala com Deus, desabafa com Deus. É em Deus que nós limpamos o nosso coração e Verdade, pastor. a nossa alma. Amém? Então, vamos lá. O que não é perdoar? Tem alguns enganos na cabeça dos crentes, de alguns crentes, né? E eles misturam as coisas. Perdoar não é uma questão de sentimentos. E o que não é perdoar? Não, não precisa falar isso mais, não, que eu coloquei uma pedra em cima. Colocar pedra em cima não é perdoar. Não, pode deixar, eu já deixei isso para lá. Deixar para lá não é perdoar. Não, esquece. Já ouviu falar assim que quem perdoa esquece? É a maior mentira, uma das maiores mentiras. Como que alguém esquece o estupro? Como que alguém esquece o nome dele que foi para o Serasa por causa do cheque que emprestou, o cartão do limite de cartão de crédito que emprestou? Como que você esquece dessa pessoa? Como que alguém foi traído e esquece disso? Então, esquecer é amnésia, é uma outra coisa, tem nada a ver. Esquecer é uma doença, e que até um certo ponto, todos nós esquecemos coisinhas, né? Às vezes a gente guarda uma coisa tão bem guardada, depois não acha onde, onde colocou. Vamos tomar uns suplementos aí para ajudar a melhorar a memória. Mas esquecer não significa perdoar. Não significa perdoar. É, não, você tem que aprender a conviver com isso. Isso aí aconteceu. Também não é. Não é isso. Você tem que aprender a conviver com a dor. Isso não é perdoar. Ah, outro diz assim, não. O mais santo diz assim, eu entreguei na mão de Deus. 99% das pessoas que falam, eu entreguei aquela pessoa na mão de Deus. O pensamento dele é para vingança e não para cura. É aquele lá que está desejando que na esquina ele entra, bem na hora que está vindo o caminhão carregado com muita tonelada em cima. Eu entreguei na mão de Deus. Então ele desistiu, ou ele quer a vingança. Isso não é perdoar. Perdoar, eu coloquei algumas anotações aqui, vou fazer rapidamente. Nosso tempo está ficando já chegando. Perdoar é uma questão de decisão, não é sentimento. Não é se eu quero ou não. É uma questão, é uma questão de decisão de obedecer a Jesus e de não viver ferido. Perdoar é inocentar. Inocentar é após a pessoa ter praticado o crime, é constatado, confirmado o crime, mas ela foi inocentada, absolvida. Não anulou o que ela fez, o crime. Ela praticou o crime, mas foi perdoada, inocentada, absolvida. Perdoar é conceder perdão, é desistir de punir. Você já viu que tem gente que tem pessoas que nunca vai fazer nada contra o outro.
Não tem a mínima condição dele vingar, mas dentro dele, um dia, aquela pessoa vai surgir uma situação e ela vai poder vingar. É desistir de punir e vingar, mesmo tendo condição de fazê-lo. Perdoar é decidir perder. Perdoar é exercer misericórdia. Perdoar é oferecer a outra face. Perdoar é andar a segunda milha. Perdoar é lavar os pés. Perdoar é fazer uma faxina na alma e no coração. Volto a dizer, talvez muita gente já foi limpa do pecado e está sujo o coração com as mágoas. E isso tira a presença do Espírito Santo de nós, porque Jesus é o nosso referencial. E em Mateus capítulo 6, ele ensina a oração, que nós falamos de oração do Pai Nosso. E lá ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando termina a oração, ele diz assim: porque se você perdoar aos homens as suas ofensas, o Pai Celeste te perdoará. Mas se você não perdoar, tampouco o Pai Celestial perdoará você. Então Jesus estava colocando aqui, não perdoar é um pecado imperdoável. Perdoar é um pecado imperdoável. Se eu não perdoo, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo para mim me desviar de Deus, esfriar na fé, cair na apostasia e um monte de outras coisas. Porque a mágoa, o ressentimento, a amargura, ela vai interferindo no nosso canal de relacionamento com Deus. E vai diminuindo o que vem de Deus para nós. Vai obstruindo essa ligação. E daí a pouco não passa mais nada. E nós morremos. Vamos morrendo espiritualmente. Tem gente na igreja morta assim. Tem gente cuidando de igreja e está morrendo, acabando de morrer. Porque tem coisas na vida que eles não perdoam. Tem situações que eles decidiram não perdoar. E Jesus não deixou nenhuma opção. Ele só disse assim: se você não perdoa, o Pai não te perdoa. E aí vem a pergunta: se Deus não me perdoa de alguma coisa, tenho eu salvação? Alguém que não foi perdoado terá salvação? Mas mais que isso, Mateus 18, leia o texto completo e você vai ver que o perdão havia sido concedido. Quando o mordomo não perdoou o outro, o perdão que havia sido dado a ele fora retirado. Leia o texto e Jesus diz assim: assim fará. Jesus não deixou margem para outra interpretação. Assim fará o meu Pai, se do íntimo você não perdoar cada um que te ofendeu. Assim fará. Assim fará o que é a história que Jesus contou? Que um cara foi perdoado, mas quando ele não perdoou, o perdão que ele havia recebido fora retirado e ele voltou a dever. Entendeu? E Jesus, assim fará o Pai. Aí entra a questão que Jesus está falando com o crente. Foi perdoado por Deus e começa a se encher de mágoa e não perdoa. Daí a pouco, o perdão dele vai ser retirado. É o que Jesus falou, leia lá e você vai ver o que Jesus está colocando lá. E eu quero terminar. Jesus então começa o ministério dele ensinando a perdoar e ele termina exercendo o que ele ensinou. Ele começa ensinando a perdoar. E quando ele está lá na cruz, em Lucas 23, 24, Jesus pratica. Quando ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele ensinou. E no final da vida, ele precisou praticar. Jesus só fez o que era bom. Todos nós sabemos. Onde ele chegava e tinha um espaço e fé, ele operava um milagre, ele resolvia a situação. Mas agora, injustamente, ele é condenado, ele é crucificado. E lá na cruz ele está dizendo: Pai, perdoa eles. Nós estamos muito longe de Jesus, porque nós, antes de conhecer Jesus, pecamos a valer. E ainda temos nossas fraquezas, nossas debilidades, deficiências. E às vezes temos dificuldade em perdoar. Jesus morreu após ele interceder pelas pessoas. Importante, e eu finalizo, é que mais tarde um pouquinho, Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele está numa condição muito semelhante a de Jesus.
Aí vem uma sequência de fatos lá. Vem uma sequência de fatos. Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo. Ele fitou os olhos no céu. Ele fitou os olhos no céu. E ele viu a glória de Deus. E o Filho do Homem à direita do Pai. E ele disse, eu vejo os céus abertos. Se os nossos olhos ficarem fitados nas ofensas, nós veremos um céu fechado, ou teremos um céu fechado. Mas se nós tivermos um pouquinho mais do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos ver os céus abertos, nós saberemos para onde olhar, onde fitar os nossos olhos. Ele não fitou os olhos nas pessoas que estavam com as pedras nas mãos, para ver de onde viria a maior pedrada, que era uma pedra maior. Ele fitou os olhos nos céus. E ele, quando ele vê Jesus, aí entra um desespero santo dentro de Estevão. Quando ele vê Jesus, aí ele falou assim, eu vejo os céus abertos e tal, tal. Aí em seguida ele diz assim, Senhor Jesus, não imputes esse pecado a eles. Ele viu Jesus, ele disse, é o meu referencial. É o meu referencial. Que jeito que ele morreu? Ele morreu intercedendo pelas pessoas. Eu estou agora morrendo. Eu também vou morrer intercedendo pelas pessoas. E Jesus disse, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Estevão disse, Jesus, Senhor Jesus, não impute esse pecado a eles. E tendo dito isto, aí ele disse, recebe o meu espírito, Senhor. E tendo dito isto, adormeceu. A questão do perdoar está em quem nós estamos contemplando, com quem nós estamos nos relacionando, onde os nossos olhos estão fitos. Essa história de Estevão, quando você vê por esse ângulo, para mim é emocionante. Quando ele vê Jesus, entra algo forte dentro dele e ele começa a fazer exatamente o que Jesus fez. E era o que Jesus tinha ensinado, perdão transbordante. Ali era pedradas. Hoje, as pedradas para nós representam os ataques. Pessoas nos atacam. Mas nós precisamos só entender uma coisa: ninguém atira pedras em árvores que não têm frutos. Mas, às vezes, quando nós sentimos a dor da pedrada, nós corremos o risco de nos escandalizarmos. Mas que nessa manhã o Espírito Santo nos ajude. Eu queria orar com você 1 minuto aqui. 1 minuto para nós orarmos. Deus tem me provado com esse assunto que você não sabe o tanto. Estava com 4 anos, eu estava pregando essa palavra. Em vários estados do Brasil nós fomos e veio a maior provação da nossa vida. Veio na nossa casa. Foi um dia de grito, de dores. E aí veio a questão: eu vou vingar ou eu vou cumprir, praticar o que eu ensinei para os outros? Tinha agenda e exatamente eu ia falar do assunto. Passados 2, 3 dias, eu disse, pastor, pode deixar tranquila a agenda. Eu vou e vou fazer o que eu preciso fazer. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Chamei a pessoa na minha casa e disse, abracei e disse, você está perdoado. E essa pessoa conviveu conosco quase 2 anos, nós perdoando e abençoando. Aí Deus pegou ele assim, ó, e tirou para longe de nós e nunca mais. Ele desapareceu da nossa vida. Ele nos perturbou 2 anos. A medida de perdão levou Deus a uma ação. Deus não age pelos nossos sentimentos. Deus age pela nossa prática de perdão. E quando você perdoa, você não quer a destruição daquela pessoa. Você quer a salvação dele, você quer uma transformação na vida dele. Espírito Santo, eu te peço nesta manhã, nos ajude a limpar o nosso coração. Nós somos dependentes do Senhor. Sempre temos situações para nos ferir, para nos ofender. Mas nós sempre temos o Senhor à nossa disposição. Espírito Santo, nos ajuda. O Senhor é o nosso ajudador. Eu oro te pedindo o teu favor, a tua graça sobre nossas vidas, sobre a minha vida, a vida de cada pastor, cada pastora, cada líder que está ouvindo ou que ouvirão esta palavra.
Entra, Senhor, com provisão e ajuda esse filho, essa filha, em entender que é só uma questão de decisão. As marcas não desaparecerão, mas as dores sim. As feridas cicatrizarão e as dores desaparecerão. Jesus, toca as nossas vidas e nos ajude a palavra, a sermos praticantes. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor Jonas. Estamos vendo ele ali já, né? Deus abençoe. Obrigado Amém. pelo tempo a mim concedido. Pastor Cristiano, que fez aqui a abertura. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que palavra abençoada, viu, pastor João Batista? Que palavra. Nós vamos digerir, né? Muitas coisas do céu para nós e vamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra, né? Eu creio que, como o pastor João Batista colocou muito bem, muito bem. A grande questão é que a gente resolve vários pecados, várias situações da nossa vida. E às vezes faz uma blacklist, né? A gente faz uma lista negra e ainda usa o salmo, né? Ainda usa o salmo, né, pastor? Então é isso, irmãos. Está do lado aqui. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ficando por aqui. Quantos foram abençoados por essa palavra hoje? Levanta a mão e deixa eu ver. Amém. Que todos nós fomos, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Eu estou bem aqui, vou ter alta hoje. Graças a Deus. Se Deus permitir, vamos sair agora de manhã já. Organizando, cuidando do corpo, da alma e do espírito, né? Eu tinha 2 hérnias na minha virilha e inguinal, foi necessário tirar. E foi tudo bem o procedimento. Graças a Deus, viu? Amém. Amo vocês, que Deus abençoe. Cris, obrigado pelo apoio também. Amém. Cada um dos irmãos, vamos falando. Abraço. Amém. Deus Deus abençoe, abençoe. irmão. A paz, Obrigado, pastor pastor. João Batista. Paz. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Tchau, Cris. Tchau, Cris. Tchau, meu amado.